Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Trabalho como barman em Sacramento e não tenho muitos dias de folga. Então, quando o meu amigo Bryce mandou uma mensagem falando sobre um fim de semana prolongado em uma casa no Lago Shasta, eu disse sim antes mesmo de ele mandar o link do Airbnb. Era para sermos 6 no total. Eu, Bryce, a namorada dele, Danny, a melhor amiga dela, Na, e um casal que eu ainda não conhecia, Jake e Marissa. 4 noites. Clima agradável e nenhum plano definido além de relaxar. Exatamente o que eu precisava. Eu vinha trabalhando em turnos duplos e precisava de algo que me fizesse respirar de novo. Chegamos numa tarde de quinta-feira. O lugar ficava em uma enseada isolada no lado nordeste do lago. Não era completamente remoto, mas distante o suficiente para que não houvesse outras casas à vista a partir do deck. A água estava espelhada. O ar cheirava a pinho e carvão, e a casa tinha aquele estilo antigo de cabana, com pisos rangendo e móveis de segunda mão. A cozinha tinha uma daquelas geladeiras amareladas que fazem barulho quando funcionam, e o deck dos fundos tinha uma vista que fazia você parar e respirar mais fundo. Era perfeito. Os 2 primeiros dias foram exatamente o que se espera. Cerveja, hambúrgueres, música ruim e horas boiando no lago até a pele enrugar. Jogamos cartas até tarde da noite, fizemos churrasco em excesso e passamos uma caixinha de som Bluetooth que sempre acabava tocando as mesmas 3 músicas no fim da noite. As noites eram uma mistura de vinho, histórias de fantasmas contadas pela metade que ninguém realmente acreditava e risadas que ecoavam pelo lago. Até zoamos o Bryce quando ele trancou a porta do quarto na primeira noite. O quê? Você acha que o pé grande vai entrar enquanto vocês estão se abraçando? Lembro de perguntar. Ele riu, mas notei que depois disso passou a deixar uma lanterna ao lado da cama. Na terceira manhã, fui até o deck sozinho. O resto do pessoal ainda estava dormindo ou se recuperando da noite anterior. Eu só queria mergulhar o rosto na água e talvez sentar na beirada com um café. Foi então que percebi o caiaque. Ele estava amarrado do outro lado do deck. Um caiaque amarelo desbotado, daqueles que você aluga em parques estaduais. A gente não tinha levado nenhum. Nem havia menção de caiaque no anúncio da casa. Achei que talvez algum vizinho o tivesse deixado ali por engano, ou que ele tivesse derivado durante a noite. Mas a corda estava molhada, como se alguém tivesse acabado de sair dele e amarrado ali. Não encharcada de horas na água, molhada de novo, recente. Curioso. Puxei o caiaque para mais perto. Tava arranhado, mas nada fora do comum para um equipamento de lago. Havia um daqueles compartimentos ocos de armazenamento na parte de trás. Abri, esperando encontrar um colete salva-vidas ou, no máximo, uma aranha. Em vez disso, havia uma Polaroid, velha, desgastada, as bordas enroladas pela umidade. Peguei e olhei de perto. Era uma foto nossa, tirada do meio das árvores do outro lado do lago. Nós 6, sentados no deck no dia anterior. Dava para ver os copos vermelhos, o cisne inflável, o Bryce no meio de um salto de bomba na água. A foto tinha sido tirada de longe, sem que ninguém percebesse. Não mostrei para ninguém na hora. Não sei bem porquê. Talvez eu achasse que era algum tipo de brincadeira. Talvez eu não quisesse ser o cara que surtou por nada. Coloquei a foto discretamente no bolso do moletom e mencionei o caiaque casualmente no café da manhã. O Jake disse que achava que era nosso e deu de ombros. A Danny disse que não tinha notado antes. O Bryce estava ocupado demais fazendo panquecas para se importar. E ficou por isso mesmo. Mas o dia inteiro eu fiquei de olho no deck.
observando a linha das árvores, ouvindo se havia remos ou galhos se partindo. Não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. Não era algo gritante ou óbvio, era só uma coceira incômoda, como se não estivéssemos sozinhos. À noite, fizemos uma fogueira. Bryce trouxe a caixinha de som e colocou aquelas músicas indie folk que ele ama. Eu bebia uma cerveja com as costas voltadas para a mata. Em um momento, Danny entrou para pegar marshmallows e eu a segui por um instante. Olhei pela janela dos fundos. Achei ter visto movimento na beira das árvores. Não algo grande, apenas o reflexo de alguém se escondendo atrás de alguma coisa. Não falei nada. Por volta da meia-noite, me afastei discretamente e fui verificar o deck mais uma vez. O caiaque tinha sumido. Não à deriva, sumido mesmo. A corda, que ainda estava amarrada quando eu verifiquei pela última vez, agora flutuava na água, solta. Nada ao redor parecia ter sido mexido, mas o caiaque simplesmente não estava mais lá. Caminhei até a ponta do deck e olhei para o outro lado do lago, tentando ver qualquer coisa fora do lugar. Nada. Apenas o reflexo da lua tremulando levemente na água. De volta à casa, pensei em acordar alguém, mas desisti. Imaginei que talvez algum vizinho tivesse vindo buscar, ou que talvez o caiaque realmente fizesse parte do aluguel e alguém tivesse vindo retirá-lo. No nosso último dia, limpamos tudo. Jogamos o lixo fora, empacotamos os coolers, tiramos os lençóis das camas. Fiz uma última varredura antes de irmos, costume meu de quando fecho o bar. Ao deslizar a porta de vidro dos fundos, algo chamou minha atenção. Colada do lado de dentro da porta, havia outra Polaroid. Era a gente de novo. Mesmo ângulo de antes, talvez um pouco mais perto. Estávamos ao redor da fogueira dessa vez. Bryce com seu moletom, Na rindo de algo que Jake disse. Eu segurava minha cerveja, olhando por cima do ombro direto para as árvores. Fiquei olhando para a foto por um bom tempo. Não chamei ninguém. Descolei a imagem do vidro, coloquei no bolso junto com a primeira e saí, sem dizer uma palavra. Ainda tenho as duas fotos. Nunca contei a ninguém. Às vezes, pego as Polaroids e fico analisando o fundo, procurando formas ou um rosto. Apenas um caiaque. Apenas algumas fotos. Mas alguém estava lá fora nos observando. Perto o suficiente para ver nossos rostos. Perto o suficiente para amarrar algo no nosso deck sem fazer barulho. E quem quer que fosse, não estava só de passagem. Voltou. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu não sou o tipo de pessoa que se assusta com sombras. Trabalho em um centro de trauma em Knoxville. Sangue e ossos quebrados, gente gritando. O pior dia da vida de alguém. Tudo isso faz parte da minha rotina. Então, acredite em mim quando digo que não me assusto facilmente. Você se acostuma com o caos nesse tipo de ambiente e seu cérebro cria um filtro para o medo. Se não for algo com risco de morte ou alguém sangrando, geralmente não me incomoda. Mas o que aconteceu naquela cabana no Lago Norris, isso ainda mexe com a minha cabeça. E não de uma forma sangrenta ou dramática. Foi algo sutil, que vai se infiltrando aos poucos. O tipo de coisa que te pega quando você está tentando dormir ou passando por um corredor escuro em casa. Eu tinha acabado de sair de um mês brutal no hospital. Turnos consecutivos, pacientes com lesões na coluna, casos psiquiátricos e até um cara que tentou me socar porque eu medi a pressão dele. Ellison, minha irmã mais nova, vinha insistindo há semanas para eu tirar uma folga.
Ela encontrou uma cabana para alugar na internet, um lugar bem simples com acesso ao lago, Wi-Fi e boas avaliações. Parecia perfeito. Aceitei sem fazer muitas perguntas. Chegamos lá numa tarde de sexta-feira, pouco antes do pôr do sol. A cabana ficava escondida no fim de uma estrada de cascalho que descia por uma encosta cercada de pinheiros. O lugar inteiro tinha aquele cheiro úmido de floresta, madeira molhada e musgo. Não havia outras casas por perto. E o lago brilhava entre as árvores como numa daquelas fotos de cartão postal. A cabana era fofa, de um jeito meio estranho. Móveis de meados do século passado, janelas grandes, varanda que rodeava a casa inteira e pelo menos 6 cabeças de cervo empalhadas nos encarando das paredes. Parecia um lugar vivido, mas limpo, aconchegante até. A Alison brincou dizendo que parecia que o avô caçador de alguém tinha virado influenciador minimalista. Deixamos as malas nos 2 quartos de hóspedes e começamos a nos acomodar. Havia um terceiro quarto no corredor entre os nossos, mas a porta estava trancada. Um bilhete colado dizia: "Depósito do proprietário. Por favor, não tente abrir." Não dei muita atenção. Alison ergueu uma sobrancelha e disse: "Clássico de filme de terror." Rimos, abrimos um vinho, fizemos pizza congelada e ficamos sentadas na varanda até esfriar demais. Naquela noite, por volta das 2:30 da manhã, acordei com uma sensação de que algo estava errado. No início não ouvi nada, mas o silêncio dentro da cabana era tão denso que parecia ter peso. Então notei um som, suave, irregular, como se algo tivesse se movendo na água. Não era goteira, era mais como um chacoalhar de líquido. Achei que fosse algum cano. Levantei para checar. Pia da cozinha, nada. Banheiro, seco. Abri até a geladeira para eliminar a possibilidade de ser o fabricante de gelo. Nada. Quando voltei pelo corredor, passei pela porta trancada. Foi então que eu ouvi de novo. Chacoalhar, pausa, chacoalhar. Como se alguém tivesse arrastando suavemente um balde cheio de água. Fiquei ali um tempo, com a mão na maçaneta. Mesmo sabendo que estava trancada, o som desapareceu. Disse a mim mesma que devia ser o lago. Talvez o vento batendo na margem ou os canos rangendo com a queda de temperatura. Isso fazia mais sentido. Na manhã seguinte, não comentei nada. Achei que era coisa da minha cabeça, meio dormindo. Mas, enquanto tomávamos café na varanda, Alison olhou para mim e perguntou: "Ei, pergunta estranha. Você ouviu água se mexendo ontem à noite?" Pisquei, surpresa. "Você também?" Ela assentiu. Achei que você tivesse ido tomar banho, mas de repente parou." Deixamos o assunto para lá. Fomos até a cidade, almoçamos e passamos a tarde boiando no lago. Foi perfeito. Sol refletindo na água, sem sinal de celular, só um barco ou outro passando de vez em quando. Naquela noite, fizemos churrasco, jogamos cartas e dormimos cedo. Parecia que tínhamos encontrado o único cantinho de paz no Tennessee. Mas na manhã seguinte, tudo mudou. Estava escovando os dentes quando notei algo escuro na base da porta trancada. Achei que fosse sombra, mas ao me aproximar, percebi que era uma mancha molhada, espalhando-se por debaixo da porta. Abaixei e toquei. Gelada. Definitivamente água. "Alison!" chamei. "Vem aqui!" Ela apareceu de pijama, olhos ainda meio fechados, mas quando viu a água, despertou, na hora. "Isso não estava aí ontem", sussurrou. Peguei uma toalha e tentei bloquear a água antes que chegasse no carpete. Não era muito, talvez o equivalente a algumas xícaras, mas mesmo assim foi perturbador. Não houve chuva na noite anterior. E que eu soubesse, não havia encanamento naquele lado da casa.
Liguei para o número que estava na ficha do aluguel. Um cara chamado Corey atendeu depois de alguns toques. Suava sonolento. Oi, aqui é da cabana no Lago Norris, número 214. Tá saindo água debaixo de uma porta trancada, com o aviso depósito do proprietário. Houve uma pausa. Isso não é possível, ele disse. Esse quarto é lacrado. Não tem encanamento aí. Bom, tô parado aqui na frente e a água tá vazando. Ele pediu pra gente não mexer em nada. Disse que ia entrar em contato com o dono e retornaria. Perguntei se queria que a gente secasse ou colocasse mais toalhas. Ele apenas repetiu que não abríssemos a porta e prometeu ligar de volta. Ele não ligou. Algumas horas se passaram. A água começou a se espalhar pelo corredor. Verifiquei todas as torneiras e canos da casa. Nada de vazamentos. Foi aí que Ellison disse: a gente vai abrir essa porta. Hesitei. Ele pediu para não mexer. Ela me lançou um olhar. Você acha mesmo que vamos deixar a casa alagar? Ponto para ela. Pegamos um espeto longo da cozinha e começamos a mexer na fechadura. Demorou mais do que imaginávamos, mas eventualmente a trava cedeu. A porta se abriu. O cheiro nos atingiu imediatamente, úmido, terroso, como água de lago presa em um porão. E estava frio. Não apenas fresco, frio como entrar numa câmara frigorífica. O cômodo era pequeno, do tamanho de um closet. O chão estava coberto de água até os tornozelos. Ela se agitava levemente, como se algo tivesse acabado de passar por ali. Mas não havia torneiras, rachaduras, nada. As paredes estavam secas, o teto também. Parecia que a água simplesmente surgiu ali. Havia poucos itens dentro. Algumas caixas plásticas empilhadas contra a parede do fundo, 2 cadeiras dobráveis e um tapete enrolado. Mas o que fez nós duas pararmos foi a janela no fundo. Ela estava entreaberta e água escorria pela moldura inferior como se alguém encharcado tivesse acabado de passar por ali. Alisson se aproximou devagar da janela enquanto eu examinava o chão. Foi aí que vi um traje de mergulho molhado jogado sobre uma das cadeiras dobráveis. Mas não era moderno, parecia antigo, como aqueles que pescadores comerciais usavam décadas atrás. Estava completamente encharcado, coberto em alguns pontos por algas ou mofo, e tinha um cheiro forte de salmoura, sal, água e decomposição. Nenhuma de nós tocou naquilo, só ficamos ali, paradas, olhando. Não fazia sentido. O cômodo estava trancado por dentro. Não havia pegadas nem marcas de água saindo, mas algo tinha estado ali. Algo deixou aquele traje para trás. Não falamos muito depois disso. Apenas concordamos, em silêncio, que era a hora de ir. Empacotamos tudo em menos de 15 minutos. Não esperamos Corey ligar. Nem trancamos a porta ao sair, só deixamos a chave na mesa e dirigimos direto de volta para Knoxville. Não consigo parar de pensar naquele traje de mergulho. Era tão comum como se alguém tivesse acabado de tirá-lo depois de um dia qualquer. Mas ninguém, nem mesmo o cara que nos alugou a cabana, soube explicar. Seja lá o que entrou por aquela janela, não queria ser visto. E nós abrimos a porta onde ele estava escondido. Poderia ter escolhido qualquer cabana, qualquer fim de semana, mas escolheu a nossa. Meu nome é Aaron. Tenho 35 anos. E quando isso aconteceu, eu tinha acabado de tirar uma licença do trabalho para finalmente focar em um romance que eu fingia que escreveria há 3 anos. Sou advogado e a rotina do dia a dia havia me desgastado mais do que eu percebia. Mason, meu parceiro há 7 anos, sugeriu que fôssemos para algum lugar remoto. Ele encontrou uma casa tranquila à beira de um lago em Grand Lake, no Colorado. Fora de temporada significava preços mais baixos e menos turistas. Estávamos em busca de paz, de um botão de reinício,
algo que limpasse nossas mentes. Chegamos lá em meados de outubro, bem quando as folhas estavam começando a secar e o ar já trazia aquele frio sutil que anuncia a chegada da neve. A cabana ficava escondida entre pinheiros altos, no fim de uma estrada de cascalho que contornava o lago. Não havia outras casas visíveis da varanda, apenas árvores, céu e água. Era linda de um jeito que quase te fazia sentir culpado, como se você tivesse entrado em uma pintura que não pagou para ver. Antes mesmo de destrancarmos a porta, notamos a lenha, à esquerda da varanda, empilhada com precisão cirúrgica. Havia uma pilha de toras recém-cortadas. Eram tão frescas que ainda dava para ver a seiva brilhando nas extremidades. A casca parecia limpa, nem um pouco ressecada. Algumas peças ainda tinham serragem úmida. Mason se aproximou, passou a mão por cima. Isso foi cortado há pouco tempo, e quem fez isso tem ferramentas afiadas. Imaginamos que talvez a empresa de aluguel tivesse abastecido a casa antes da nossa chegada. Por dentro, a cabana era exatamente como prometido. Aconchegante, rústica, com um toque forte de lode de caça, mais limpa. Tinha uma lareira de pedra enorme, estantes cheias de livros surrados e uma pequena escrivaninha com vista para o lago, que eu reivindiquei imediatamente. Liguei para o administrador da propriedade para agradecer pela lenha. O nome dele era Troy, e ele pareceu surpreso. Eu não mandei ninguém aí. Não temos hóspedes desde maio. Tem certeza de que a lenha é nova? Perguntei, olhando pela janela. Ainda cheira a pinho recém-cortado. Não temos funcionários por aí agora. A propriedade mais próxima que administramos fica a 6 quilômetros. Aquilo me deixou desconfiado, mas decidi deixar para lá. Talvez algum morador local tenha sido gentil. Cidades pequenas às vezes fazem coisas estranhamente generosas. No primeiro dia nos acomodamos, desfizemos as malas, demos uma volta até o cais e preparamos um jantar simples. Tava tudo bom demais para ser verdade, sabe? Mas imaginei que eu só não estava mais acostumado com tanto silêncio e tranquilidade. Naquela noite, depois do jantar, nos enroscamos em frente à lareira. Sem TV, sem celulares, só música e alguns livros antigos que pegamos da estante. Por volta das 23h30, estávamos lendo no sofá quando ouvimos passos do lado de fora. Não eram só passos, era o som do cascalho rangendo sob uma passada firme, nem apressada nem hesitante, só andando. Pausamos a música e ouvimos. Mason se levantou, foi até a janela da frente, puxou um pouco a cortina. "Tá vendo alguma coisa?" sussurrei. Ele balançou a cabeça. "Pode ser um animal." Mas então ouvimos de novo, agora do lado da cabana. Crunch. Arrasto. Pausa. Apaguei as luzes que ainda estavam acesas. Ficamos ali, em silêncio. O ambiente ficou tão quieto que respirar parecia alto demais. Mason pegou a lanterna, calçou as botas e saiu. Observei da janela, tentando não piscar. 10 minutos depois, ele voltou balançando a cabeça. Não tinha ninguém, nem pegadas, só o cascalho. Rimos meio sem graça. Na manhã seguinte, fui para a varanda com meu café e quase o derrubei. Ao lado da pilha original de lenha, havia uma segunda, menor, mas do mesmo tipo de madeira, empilhada com o mesmo cuidado. "Mason!" chamei. Ele saiu e congelou. Isso não estava aqui ontem à noite. Pois é, ficamos ali por um bom tempo. Nenhum de nós disse em voz alta o que estava pensando. Alguém tinha chegado perto da casa o suficiente para empilhar lenha, e a gente não ouviu nada. Ainda assim, tentamos racionalizar. Talvez Troy estivesse enganado, talvez fosse algum costume regional estranho, talvez estivéssemos exagerando. Decidimos seguir o dia normalmente. Caminhamos pela beira do lago, almoçamos no cais,
Até brincamos sobre como nosso misterioso lenhador fantasma talvez deixasse o café da manhã pronto no dia seguinte. Isso ajudou. Por um tempo. Mas naquela noite, pouco depois da meia-noite, ouvimos de novo. Crunch. E então, ao longe, mas claramente audível, um baque seco. Isso foi um machado, disse Mason. Ficamos acordados o resto da noite, com as luzes acesas. Mason sentou-se na varanda, com o atiçador da lareira. Eu fiquei na janela, de vigia. Não vimos nada, mas na manhã seguinte, havia uma terceira pilha de lenha esperando por nós. Essa estava mais próxima, a apenas um passo da escada da varanda. Liguei de novo para Troy. Ele disse que chamaria o xerife. 1 hora depois, um policial chamado Nolan apareceu no fim da estrada de cascalho. Caminhou ao redor da casa, examinou um pouco o terreno e entrou para conversar. Vocês viram alguém? Não. Pegadas, rastros? Só cascalho. Fez mais algumas perguntas, aquelas de praxe, e suspirou. Teve um cara que costumava viver fora da rede aqui por perto. Bem o tipo lenhador mesmo. Cortava a própria lenha, não conversava com ninguém. Sumiu há alguns anos. Achamos que tinha se mudado. Mas vai saber. Vai saber o quê? Perguntei. Nada. Só, se acontecer mais alguma coisa estranha, nos liguem. Aquela noite, pensamos em ir embora, mas Mason insistiu para ficarmos mais um dia. Quem sabe parasse. Quem sabe a pessoa tivesse só dado o recado. Tentamos agir normalmente. Fizemos jantar, jogamos cartas, mas quase não dormimos. Por volta das 3 da manhã, ouvi algo suave, como se alguém estivesse respirando do lado de fora da janela do quarto. Puxei a cortina devagar. Nada. Na manhã seguinte, nenhuma nova pilha de lenha, apenas as mesmas 3. Estávamos arrumando as malas quando Mason percebeu que uma das luvas dele estava faltando. A gente tinha deixado o par perto da porta. Horas depois, encontrei a luva enfiada entre 2 touros na pilha mais recente. Estava úmida e com cheiro forte de pinho. Isso bastou. Empacotamos o carro em silêncio. Nem varremos o chão. Só trancamos a porta e fomos embora. Mandei uma mensagem para Troy dizendo que estávamos saindo antes do previsto. Nunca contei o motivo. 3 semanas se passaram. Tentamos esquecer. Dissemos a nós mesmos que devia ter sido algum vizinho esquisito ou um antigo zelador da floresta que não sabia que a propriedade estava alugada. Não temos respostas, mas nunca mais voltamos às montanhas desde então. Meu nome é David. Sou um médico aposentado do Exército e não me assusto com facilidade. Depois de 20 anos de serviço, minha esposa e eu decidimos nos estabelecer em um lugar tranquilo, longe do caos e das multidões. Encontramos uma casa do lado de Vermont, no Lago Champlain. Uma casinha bem na beira da água, silenciosa, bonita, isolada. Exatamente o que estávamos procurando. Não é uma daquelas casas de lago modernas com lanchas e jet skis. A nossa é feita de madeira antiga, com pisos que rangem e uma varanda voltada para o lago. Sem vizinhos por perto, apenas floresta atrás de nós e uma grande extensão de água na frente. A aposentadoria era para dormir até mais tarde, pescar no cais e, quem sabe, cultivar tomates. Minha esposa gosta de pintar e eu tinha começado a fazer minhas próprias iscas de pesca. Hobbies tranquilos para uma vida tranquila. Até demos um nome para casa: Águas Calmas. Tudo parecia perfeito até que começou. Isso aconteceu no final de outubro de 2021. Naquela manhã, eu acordei por volta das 4:30 da manhã. Não sei porquê. Costumo acordar cedo, mas isso foi mais cedo do que o normal. Estava frio.
Lembro disso claramente. Mais frio do que deveria para aquela época do ano. O nevoeiro era tão espesso que mal dava para ver as árvores na beira do lago. Eu estava parado na janela da cozinha, bebendo água, quando ouvi um grito. Não era como alguém tropeçando ou se machucando. Era um grito vindo do outro lado do lago, direto, desesperado. Ecoou pelo nevoeiro como se não tivesse para onde escapar. Fiquei imóvel, escutando com atenção. Então veio o outro, mais abafado, mas com o mesmo tom. Pânico puro. Chamei minha esposa, pedi que ficasse dentro de casa e peguei meu casaco. Não havia chance de eu ignorar algo assim. Caminhei até o cais e olhei em volta, mas parecia que eu estava dentro de uma nuvem. Mal dava para ver a 6 metros à frente. A água estava completamente parada. Liguei para o 911 e expliquei o que tinha ouvido. Disseram que um barco de patrulha já estava fazendo uma ronda e que passaria pelo nosso lado do lago. Fiquei esperando no cais por quase 1 hora. Nada. Nenhum som. Eventualmente o barco da patrulha apareceu. Fez algumas perguntas, mas disseram que não tinham visto nada. Nenhum barco à deriva, nenhum nadador, nenhum sinal de emergência. Disseram que o som se comporta de forma estranha sobre a água quando há nevoeiro. Podia ter vindo de quilômetros de distância. O resto do dia foi calmo. Imaginamos que o som poderia ter vindo do outro lado do lago. Ou talvez fosse alguma brincadeira. Minha esposa até brincou dizendo que poderia ter sido uma raposa barulhenta. Quis acreditar nisso. Mas naquela mesma noite, quando o sol se escondeu atrás das árvores, o nevoeiro voltou, e rápido. No momento, o lago estava calmo e amplo. No seguinte, sumiu, engolido por um branco espesso. O nevoeiro rastejou até nossa varanda, encharcando as telas e abafando todos os sons. Até os mergulhões silenciaram. Por volta das 9 da noite, eu estava perto do galpão, trancando minhas coisas, quando ouvi de novo um splash, não muito longe. Depois outro, mais perto. Peguei a lanterna e fui em direção ao cais. Minha esposa me chamou. Disse que não gostava daquilo. Eu também não gostava, mas precisava ver. Cheguei até a metade do cais quando algo bateu na escada lateral, aquela que desce para a água. Não foi um simples toque. Foi uma pancada. Como se algo tivesse acertado por baixo. Apontei a lanterna, esperando ver um tronco ou um peixe grande, mas a água estava parada. Nada. Então, eu vi pegadas, molhadas, humanas, descalças, no cais, nítidas sob o facho da lanterna. Começavam na escada e iam até cerca de 3 metros adiante e paravam. Como se alguém tivesse saído do lago, andado só o suficiente para ser visto e desaparecido. Olhei em volta. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas nevoeiro. Recuei devagar e entrei em casa. Minha esposa viu minha expressão e não fez perguntas. Trancamos tudo. Portas, janelas, até o alçapão do sótão. Dormimos na sala com as luzes acesas. Na verdade, mal dormimos. A cada poucos minutos eu me levantava para olhar a varanda. Nada. Na manhã seguinte, voltei ao cais. Nenhuma pegada. Nem mesmo marcas de água. Como se nunca tivessem existido. Pensamos em chamar a polícia de novo, mas o que diríamos? Que alguém saiu do lago no meio do nevoeiro e sumiu? Não houve invasão, nada roubado. Apenas pegadas molhadas e um grito que ninguém conseguia explicar. Naquela tarde, revisei a câmera de trilha que tínhamos atrás da casa, para flagrar cervos. Não capturou nada de estranho. Apenas alguns guaxinins
e uma forma borrada que talvez fosse um pássaro. Nada vindo do lado do lago. Isso me deu arrepios. O que quer que tenha saído do lago não ativou o sensor de movimento, ou algo deu errado. 3 dias depois, aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo grito. Dessa vez, não saí. Apenas sentei no escuro. Lanterna no colo, esperando. O grito ecoou uma vez, depois outra, mais fraco. Fiquei ali até o céu começar a clarear e o nevoeiro se dispersar. Não disse uma palavra, só observei. Durante a semana seguinte, o nevoeiro continuou voltando. Não todas as noites, mas o suficiente para me deixar inquieto. Começamos a fazer mudanças, instalamos trancas extras, luzes com sensor de movimento. Parei de sair no cais. Mantivemos as cortinas fechadas à noite e passei a dormir com uma lanterna ao lado da cama. Não achava que isso me salvaria, mas precisava sentir que estava fazendo algo. Conversei com um senhor na loja de iscas da cidade. Ele vivia ali há 40 anos. Disse que tinha ouvido algo estranho no lago. Ele ficou em silêncio por um momento e falou: "Você não é o primeiro." Não quis dizer mais, apenas comentou que a temporada do nevoeiro tinha suas próprias regras, que o lago era mais antigo do que as pessoas lembravam. Me aconselhou a manter as luzes acesas e nunca responder a uma voz que viesse da água. Alguns dias depois, recebemos visitas. Nossa sobrinha e o namorado dela, só para passar o fim de semana. Não contei nada. Não queria assustá-los. Naquela noite, o nevoeiro chegou cedo. Enquanto jantávamos na varanda, ouvimos algo. Um splash suave. Nossa sobrinha olhou e disse: "Alguém caiu na água?" "Não", respondi. O namorado dela se ofereceu para ir checar, mas o impedi. Disse que provavelmente era só um peixe. Mais tarde, depois que eles foram dormir, me sentei na mesma cadeira, ao lado da janela, no mesmo lugar, lanterna no colo. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos no deck. Não correndo. Passos lentos, molhados. Fiquei em pé, mas não me aproximei. Não abri a cortina. Apenas esperei. 1 minuto depois, os passos voltaram e se afastaram. Mais nada. Na manhã seguinte, a luz com sensor estava desligada. Sem pegadas, sem marcas, mas a escada do cais estava molhada novamente. Não por orvalho, encharcada. Como se alguém tivesse subido e ficado ali esperando. Disse a minha esposa que queria vender a casa. Ela respondeu que vinha pensando o mesmo. Hoje em dia, toda vez que o nevoeiro aparece, eu não durmo. Me sento naquela mesma cadeira, à beira da janela, lanterna no colo, observando o lago desaparecendo branco. Fico ali, esperando. O cais, não piso nele desde então. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.